dias. Mas é bom. A Bíblia diz que o pai é o sacerdote da casa. Então, se o pai não entende isso, não tem muito prazer de estar na comunhão dos homens. Mas continua sendo, perante o Altíssimo e soberano de Deus, o sacerdote do lar. Então, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, assim é que é a palavra correta, capítulo 11, verso 18 a 21. De Deuteronômio, capítulo 11, o verso 18 a 21. Amém? Ou ainda não está? Amém. Pois estas palavras de Deus, é Deus que está falando, no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da casa e nas tuas portas, para que multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Até aqui a palavra do Senhor. Ainda, orado por mais um dia, o Senhor nos ter concedido a graça, Senhor, e nos ter dado este privilégio de estarmos, Senhor, em unidade e na comunhão dos santos, Senhor, te agradecendo e te louvando como o Senhor é digno de ser louvado, honrado e glorificado. Senhor, eu te peço agora, esses breves momentos que vamos estar, Senhor, trazendo a tua palavra para os corações do teu povo. E acima de tudo, como sempre, o teu nome seja honrado e glorificado no céu e na terra. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Podemos já cantar. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, a tarefa de cuidar da vida espiritual da família foi confiada a cada chefe, em cada casa. Devemos sempre falar aos nossos familiares como Deus falou na caminhada da saída do Egito com o seu povo. Ele pôs à frente um sacerdote para guiar o seu povo, para que o seu povo não fugisse, não se desviasse, se é que é a palavra correta, nem para a direita, nem para a esquerda. Não foi isto que aconteceu. Mas temos esse relato divino para que possamos estar no caminho certo, sendo, na verdade, nos nossos lares, como sacerdotes, aquilo que o Senhor quer, que nós sejamos sempre olhando para os nossos filhos, para a nossa esposa, olhando e dando um testemunho exemplar como pais, para que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. Amém. É preciso a
alimentar-nos a fé. Neste dia especial, para mantermos vivos os sonhos como sacerdote das promessas que o Senhor fez no passado, para vivermos felizes hoje. E para que tal aconteça, devemos estar olhando somente ao autor e consumidor da fé, porque ele nos dá um ensinamento excepcional para vivermos, sabermos dominar dentro e fora do nosso lar, onde quer que nos encontramos, para termos na nossa consciência física e espiritual que devemos seguir os passos de Jesus. Porque sem Ele eu não tenho como dominar o que quer que seja, muito menos o meu lar. Por isso, foi estabelecida uma disciplina, entre aspas, religiosa, que proporcionasse uma espiritualidade em cada família. Muitas pessoas querem que o pastor, um líder religioso, vai até a sua casa para orar, abençoar. Porém, muitos se esquecem que também podem e devem fazer tudo o que eu falei até agora, constantemente, como verdadeiros cristãos e sacerdotes de sua própria família. Como ser um sacerdote exemplar? Primeiro, vamos meditar em alguns aspectos ensinados no texto que foi lido, para podermos exercer o sacerdócio em sua própria casa, na minha própria casa. É preciso primeiro comunhão. O verso 18 diz: põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. É uma das funções do sacerdote, a intercessão, interceder no trabalho, fora do trabalho, onde quer que nos estejamos, numa festa familiar, etc, e etc. Em Hebreus, capítulo 7, 25, manda orar pelo povo. Isso é a rotina do sacerdote. Por isso a vida devocional é imprescindível para o sacerdote familiar, para que a palavra de Deus esteja em nosso coração e alma. É preciso uma dedicação em vida de leitura da palavra e em oração e em comunhão diariamente. E tudo isto em comunhão, principalmente em primeira mão com Deus, buscando a sua presença, orando, meditando nas Escrituras. Faça do vosso lar um lugar de louvor e de adoração. Para quê? Para exercer o sacerdócio no lar é apenas fazer coisas, não é apenas fazer coisas como sendo um ritual. A Bíblia não ensina a fazer rituais, porque um ritual é uma ladainha. Sempre a mesma coisa. E isso não é o que Deus me manda buscar
Então, temos que andar de maneira íntegra como pais. Alguém que vive com Deus, e se o seu coração e sua alma estiveram cheios da presença de Deus, logo isso será transmitido. Quando o sacerdote está cheio da presença de Deus, isso é logo transmitido à esposa e aos filhos. Não podemos esconder a presença de Deus quando ela é manifesta nas nossas vidas. Mesmo que alguém discorde, mas se o sacerdote está fazendo, até falando de sacerdote, é os pais, eu quero que vocês entendam, querido. O sacerdote aqui é o pai de família. E então o pai de família tem que estar cheio da presença de Deus até transbordar, porque começa a transbordar em casa, com os seus conterrâneos, no trabalho, porque a presença de Deus não se esconde, como disse Jesus, debaixo do alqueire. Não há nada que possa esconder a presença de Deus quando ela é manifesta em gratidão, em louvor, em verdade. Literalmente, pessoas são abençoadas quando um homem cheio da presença de Deus fala. Jesus é manifesto com graça, com unção, com ousadia e misericórdia, até mesmo no sorriso. Como é lindo e maravilhoso andar sempre com Deus. Eu podia falar de vários pais, homens, que andaram com Deus, passaram lutas, fome, houve contendas com tantos pais, mas eles permaneceram sempre firmes e fiéis a Deus, porque era o único que eles podiam confiar. Por isso, foram sacerdotes santos, como está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. Segundo, o verdadeiro sacerdote tem disciplina. O verso 18 a 20 está escrito: ata-as as minhas palavras, ata-as na vossa mão, diz Deus, para que estejam por frontal, à frente, apareçam as minhas palavras nos vossos lábios, saindo dos vossos corações. Que elas estejam sempre como luz brilhando nos vossos olhos. Escrevei-as, as minhas palavras, nos umbrais das portas das vossas casas. Para quando alguém lá chegar ou abrir da porta, veja que ali habita Deus. Amém, meu Senhor. Aleluia. Aleluia. Tudo poderoso. Pastor, isso não é fácil. Nunca foi. Não foi para Moisés, não foi para Elias, não foi para Ezequiel, não foi para Jonas, não foi para Jó, não foi para Ezequias, não foi para Jesus. Nunca foi fácil para ninguém. Mas temos que permanecer sempre firmes, afirmados na rocha, quer que estejamos no vale e no monte. Porque o Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nos ama com um amor que jamais decepcionará. Nunca vai decepcionar. Se tu estás firme
nas tuas mãos poderosas. Amém. Então o sacerdote do lar devia e deve ter a palavra de Deus de maneira visível, até mesmo em sua própria mão, para nunca te esquecer. Como diz o ditado, há um ditado que diz assim: o que não é visto não é lembrado. Isso é um ditado. Então isso mostra que a necessidade de uma disciplina é um cuidado para não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Há necessidade de uma disciplina e um cuidado dia a dia. A palavra de Deus, diante da mão e dos olhos, indicam que podemos orar a qualquer momento. Igreja do Senhor. Podemos orar em qualquer momento, fazendo sempre, não apenas da nossa vontade. Porque não apenas a nossa vontade? Porque há momentos na nossa vida que tem que ser feita a nossa vontade, como sacerdote dentro do lar. A nossa vida cotidiana deve de ser uma vida disciplinada. Mas o Senhor não a vai fazer por ti. O que é para Ele fazer, é Ele que vai fazer. E no fim agradecer o que fez feito a Deus, porque foi na sua sabedoria e por meter nas suas mãos, então tudo vai bem. Mesmo que não aconteça nada de bom um dia, outro dia, mesmo que um dia não seja como eu queria, porém, é certo que está nas mãos de Todo-Poderoso e que jamais Ele vai deixar de vacilar nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, Senhor. Tu és do Senhor. Amém. Aleluia. Temos que entender a mensagem do Pai. O que é ser pai? Ser pai não é só dar ordenanças. Ser pai não é só gritar. Ser pai não é só abraçar. Ser pai não é só deitar. Ser pai também é disciplinar quando é preciso. Aleluia. Para isso, há uma coisa que não podemos nunca deixar, é de estarmos em oração contínua. Aleluia, Senhor. Oração contínua. Eu posso orar no meu lar, mas eu também posso orar no meu carro. Eu posso orar no meu serviço. Eu posso orar mesmo falando. Porque o Espírito diz a palavra que Ele intercede por mim, por ti, os gemidos inexprimíveis. Amém. Oração contínua nunca foi nem é impossível. Pode ser impossível para quem não ora, mas para quem ora e tem comunhão com Deus, a todo momento nós podemos orar. Amém. Se deixarmos para orarmos só quando tivermos vontade, correndo-se por andaritos, para não fazermos nada. E por outro lado, se nós não orarmos, porque isto me aflige, porque aqui não corre bem, pode contar que amanhã pode ser pior. O outro amanhã pode ser pior. A cabo do mês eu não me lembro que tenho uma dívida. A cabo de 2 meses eu não me lembro que tenho um dever na casa de Deus. A cabo de 3 meses, em vez de agradecer, eu não agradeço. Em vez de glorificar, eu não glorifico. Em vez de exaltar, eu não exalto. Porque eu me esqueço. O sacerdote tem muita responsabilidade para com Deus, para com o seu lar e para com o seu tempo. Essa é
um sacerdote não perfeito. Perfeito é só um. Eu estou falando aqui de um pai excelente, ótimo, mas perfeito. Todos conhecemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Certo? Moisés foi um grande evangelista. Para mim, Jesus é um evangelista sobre todos. Mas para mim a seguir, e pela sua escritura, pelas suas escrituras e por toda a sua história, Moisés foi um homem grande servo de Deus. Mas aqui também estou falando de um pai, que foi um ótimo pai, Abraão. Então tudo isto que eu estou falando como sacerdote, claro que eu estou falando aos pais da igreja evangélica cristã hoje e quem me possa escutar mais tarde. Mas a base desta mensagem foi Abraão. Abraão foi uma escolha, um pai ótimo. Temos então, como Abraão, devemos ter, é necessário termos uma determinação. Temos de tomar uma decisão de orar, de ler a palavra, de cultuar ao Senhor, de sermos disciplinados, não deixar para orar, nunca deixar de orar com sua família, quando precisar, não. Precisamos constantemente estar, andarmos em oração. Amém. O verso 19 está escrito: ensinai-as a vossos filhos, falando delas que? Da bênção, da palavra do Senhor, das minhas palavras, como digo do Senhor. Quando estamos assentados em casa, andando pelo caminho, eu já disse, e deitamos-nos e o levantamos. Há sempre tempo, porque isso sempre acontece. A proteção do crente é exibir a palavra de Deus. O poder, disciplina, etc. Amada igreja, se o sacerdote da família tiver vida de oração e for disciplinado, mas, para isto novamente, meus irmãos, se o sacerdote da família tiver em oração e for disciplinado, mas não tiver um testemunho de vida, tudo o que fizer é mal. Porque nega o ser visual aquilo que a boca fala. Por isso temos que ter muito cuidado como sacerdotes, porque é representar fora do melar aquilo que é ser dentro do melar. Então, um homem, um sacerdote, cada uma coisa e fora outra, não passa de um chato religioso. Em Tiago 1:22, por isso o texto explica que o ensino deve acontecer durante todo o tempo da convivência familiar. A todo o tempo da convivência familiar. Tanto assentado como andando, até mesmo deitado. Isso indica a necessidade do testemunho. Pois se estiver falando uma coisa e fazendo outra, é incoerente.
suceder. É que está escrito em Santiago 2, verso 12. Igreja, no dia a dia da família, é que se sabe quem é quem. Eu não digo isso para os irmãos entendem. No dia a dia após dia, da família, é que se sabe quem é o quê, quem é. Por exemplo, dentro de casa, deve vir antes das palavras, para não dizer mais extremuras. Faça o que é mando e não o que é faço. Pregar o que não se vive é hipocrisia. Farisaísmo, farisado. Às vezes temos aquela coisa de sermos farisaicos. É fixe. É que todo mundo sabe e é fixe. Pensando que está fazendo direito e está fazendo errado. Vocês ter muito cuidado. Sacerdote da família é ser um testemunho de vida que agrada aos seus e principalmente agrada a Deus. Amém. Aleluia. Estou quase terminando. Mas seja um sacerdote, pastor Rafael. O verso 21. Para quê? Se multipliquem os nossos dias, os dias de nossos filhos aqui na terra, os dias que o Senhor deu sob juramento e prometeu dar a vossos pais. Sejam esses dias tão numerosos como dias do céu da terra. Ora, vamos ser, na verdade, aquilo que muitas vezes queremos ter e não alcançamos. Por vezes nos falta sabedoria, nos pode faltar de algo familiar. Mas se buscarmos ao Senhor, está escrito na sua palavra que tudo nós podemos, quando somos obedientes, sóbrios, sóbrios, uns com os outros na presença de Deus. Amém. Uns para com os outros. E ser verdadeiros e tais adoradores. O que quer. E o mundo possa ver que, na verdade, algo mudou. E os nossos amigos possam ver que algo mudou na nossa vida para melhor. Às vezes nós temos mais cristãos que parecem ser mais perdidos no mundo do que cristãos. Vemos às vezes pais que não confiam simplesmente em Deus, depositam sua confiança naqueles e muitas pessoas às vezes que ainda menos podem fazer por eles. Para colocarmos nossa total confiança no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Aleluia. O resultado deste sacerdócio, amados irmãos, é ter uma vida familiar longa, diferente do que vemos nos últimos dias, quando as famílias se desfazem em pouco tempo. Mas a promessa de Deus para quem cumpre este ensinamento é, como eu já disse, é que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. Então não percam tempo
e comece a ser um sacerdote, uma sacerdotista em vosso lar. Amém. Não espere que outra pessoa venha fazer isso. Primeiro, se é esperado por alguém que venha fazer o que é para ti fazer, primeiro, não confie em Deus. Segundo, eu confio mais no próximo do que confio em Deus. Se terceiro, e se possa carregar mangueira, não conheço. A Bíblia diz bem claro, diz Deus, e isto é individual, buscar-me e me achareis. Amém. Isto não serve até porque o exército, mas a igreja entenda que esta palavra de Deus é para cada um individualmente. Buscai e me achareis. Mas quando vocês me buscarem o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o E como Senhor. ia dizer, não espero que outra pessoa venha fazer isso. Você mesmo pode ser, eu creio, você é, meu irmão, um sacerdócio real, como está escrito em 1 de Pedro 19. O sacerdote do lar deve ter vida de comunhão com Deus. Orar pela família, orar pela igreja, orar pelo disciplinado, orar pelo discípulo, orar por todos os que estão em eminência, pela direção, para que haja uma direção forte, uma direção sábia, uma direção que o Senhor se agrade. Sacerdote dentro do lar. Amém. Então, querida igreja, o ensino da palavra de Deus, principalmente do testemunho que nós damos da nossa vida diante dos nossos familiares. Pais de igreja evangélica cristã hoje presentes. Sim, porque os que não estão presentes não estão a ouvir a mensagem. Pais para vós, que são pais. Vamos nestes últimos dias. Pode ser o último dia hoje. Não? Depois. Ninguém vai fugir ao tribunal divino. É verdade. Ninguém! É verdade. Fugir à polícia, eu posso fugir a qualquer coisa. Posso me safar, não. Fugir ao tribunal divino de Deus. Cada um vai se encontrar no ápice, num período fechar dois. E agora eu pergunto a todos, o que eu tenho reservado para Deus se Ele me chamar agora? O que tens reservado para Deus será rancuras, ódio, indisciplina, etc, etc. O que Deus pode chamar e pedir agora. Agora mesmo. Agora. Aleluia. Esta. Nós, pais e sacerdotes, devemos estar em disciplina, com temor e tremor, porque eu não sei nem o dia, nem a hora eu vou me encontrar no tribunal divino. Eu posso me encontrar no tribunal divino para receber o meu galardão, mas também posso me encontrar lá para ser julgado e condenado. Nunca se esqueça disso. O Senhor nos abençoe, rico e poderosamente. Eu creio agora que as crianças, eu já terminei a palavra, eu creio que as crianças vão fazer alguma coisa em prol dos pais, continuem afirmando, é para afirmar também. Então, que o Senhor nos abençoe e que tenham um dia de paz muito excelente. Ai, mínimo, para conquistar
fazendo uma oração